Bom dia! Hoje vou falar sobre a esperança que aquece o coração. Na palavra de Deus existem diversas promessas, profecias, falando do grande acontecimento que está para aparecer, a volta do Senhor Jesus Cristo. Desde que o pecado entrou no mundo, a maldição e todo esse sofrimento, homens santos falaram sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Enoque, ele falou: eis que veio o Senhor entre as santas miríades para exercer juízo contra todos. Está no livro de Judas, nos versos 14 e 15. Jó, mesmo em meio ao seu sofrimento, ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu verei, os meus olhos o verão e não outros. Os poetas também, inspirados pelo Espírito Santo, falaram no livro de Salmos, Salmo 96, e diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Isaías, no capítulo 25, fala: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando Jesus andou aqui na terra, ele estava para subir, estava para terminar a missão dele aqui na terra, mas ele deixou uma promessa. Ele falou para os seus discípulos e ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e quando eu for voltar, receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E em Mateus 25 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Os anjos repetiram aos discípulos quando Jesus tinha subido ao céu. Eles estavam olhando para o alto, uma nuvem cobriu o Senhor Jesus quando ele foi subindo. E enquanto eles olhavam, os anjos falaram assim: esse Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá da mesma forma que o viste subir. Isso está em Atos, capítulo 1, verso 11. Paulo também testificou sobre a volta do Senhor Jesus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. 1 Tessalonicenses 4,16. Sabe, o Senhor Jesus está voltando e tem tantas promessas maravilhosas de como será esse novo reino que está para acontecer. Os reinos do mundo se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isaías 61 diz que o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías 51 diz que porque o Senhor tem piedade de Sião e terá piedade de todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,17 fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quais são elas? Quando fala que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Esse é o momento da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, assim também os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. O Senhor Jesus não vai pisar aqui na terra. Ele vai vir com todos os seus anjos. E vamos encontrar o Senhor Jesus nas nuvens e vamos subir para a viagem maravilhosa até onde está o trono do Senhor no universo. Sabe, existem coisas fantásticas que estão para acontecer. E ele diz em Apocalipse 22:20, eis que venho sem demora. E ainda diz, amém, vem Senhor Jesus. Ele está para voltar. Ele ainda não veio porque existem filhos deles que ainda não o conhecem. E nós precisamos levar essa esperança a todas as pessoas. Essa foi a esperança dos mártires, daqueles que sofreram da Idade Escura, dos vídeos que eu venho falando desse período, da Idade Média.
aquelas pessoas que morreram esperando o Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, a palavra de Deus também fala da profecia, daquilo que iria acontecer antes da volta de Jesus, os sinais da sua vinda. Assim como uma mulher que está para ter um bebê, ela tem sinais de que o neném está para nascer, começam as contrações, às vezes rompe a bolsa, né, e começa a descer a água. Assim também, os sinais da volta de Cristo mostram que Ele está chegando. Em Lucas capítulo 21 fala que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E em Marcos 13 diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Apocalipse 6:12 fala que viria um grande terremoto, que o sol se tornou negro como um saco de crina e a lua como sangue. E essa profecia ela já aconteceu. A primeira delas foi em 1755. Foi em Portugal, o grande terremoto de Lisboa. Esse terremoto, ele foi de uma imensa extensão. Foi até então o maior terremoto que tinha acontecido. Ele foi sentido não somente ali, mas na África, na América, na Ilha da Madeira, na Suécia, Noruega, Groenlândia. Esse terremoto trouxe depois um tsunami que varreu várias cidades na Europa e na África. E esse terremoto abalou o mundo. E o acontecimento do sol escurecer e da lua se tornar em sangue foi 25 anos depois, em 1780. Considerado dia escuro, foi no dia 19 de maio. Aconteceu de uma forma que durou praticamente o dia inteiro e até a noite. As pessoas mal conseguiam enxergar. Foi tão intenso que os animais voltaram, né? As galinhas para o puleiro, as pessoas deixaram o seu trabalho e voltaram para casa. Eram trevas estranhas, como se fossem as trevas egípcias, que alguns descreveram. E depois à noite, ficou tão estranho tudo que inclusive com as luzes de vela, né, luzes artificiais, existia como se fosse um véu, algo muito escuro. E quando a lua apareceu, ela era uma bola vermelha como sangue. Essa profecia se cumpriu ao pé da letra. As pessoas achavam que o fim dos tempos tinha chegado. Mas não, era a profecia se cumprindo. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. As estrelas também caíram como as figueiras que lançam seus figos, né? Aconteceu também essa profecia. O Salvador indicou que essas profecias aconteceriam. E ele disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências de orgia, embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas e serem considerados, né, dignos de estar na presença do Filho do Homem. Jesus está voltando e Ele fala que a gente tem que estar esperando, estar vigiando, estar em oração. Ele diz: quem poderá subsistir quando aparecer aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a opressão? Em Joel 2,11 fala que castigará o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Ele vai fazer cessar a arrogância dos atrevidos e abater a soberba dos violentos. E nada poderá livrar-nos. Sabe? Ele fala para nós também no livro de Joel, um livrinho pequeno ali no Antigo Testamento, que diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Sabe? Deus está voltando e existe uma tríplice mensagem angélica em Apocalipse 14. Eu vou apenas falar a primeira. A primeira diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo.
Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o chamado a todo ser humano para vir adorar o Senhor, para temer o Senhor, porque Ele vai julgar todos os seres humanos. E devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Essa foi a ordenança do Senhor, esse foi o pedido que Deus fez, o Senhor Jesus Cristo fez esse pedido para todos que o seguem. Essa mensagem, ela é atual. Quando Jesus veio ao mundo a primeira vez como um bebezinho, poucos estavam preparados. Os anjos procuraram em todos os lugares pessoas que estavam com o coração preparado para receber. Foi em Jerusalém, foi em vários lugares e não acharam praticamente ninguém. Mas ele achou entre os pastores que estavam pastoreando as ovelhas e que estavam aguardando ansiosamente a Jesus, o aparecimento do Messias. Então aquela noite ficou repleta de anjos que cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não é diferente hoje. Quantos estão realmente esperando a vinda do Senhor? Quantos estão aguardando e colocando isso como a mais cara esperança e vivendo para que o Senhor Jesus volte logo? Sabe, Jesus está voltando e a gente precisa estar preparado. Essa é a palavra de consolação, a consolação para tantos que estão desanimados, tantos que estão abatidos. Deus quer que nosso coração se encha de alegria, que possamos olhar para cima, erguer as nossas cabeças, porque o fim da maldição está acabando. Jesus quer que estejamos preparados, que Deus possa nos ajudar nesse dia a estar preparado para a sua volta, que possamos alertar aos outros que falta pouco para o aparecimento dele. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.